Senhoras e senhores, meninos e meninas, muito bem-vindo ao Assim Faz Podcast dessa terça-feira. Estamos recebendo duas convidadas muito bacanas aqui e nós vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Parece um tema chato, mas vai estar muito mais frequente na sua vida do que você imagina. Exatamente. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Muito bom estar aqui. Legal. Vamos começar apresentando vocês. Vocês são da FACIAP, doutora Valéria, doutora Caroline. Se apresente para o público que está assistindo a gente. Então, bom dia, né? Obrigada pelo convite. Eu sou Valéria Mioto, advogada, trabalho na assessoria jurídica da FACIAP, sou encarregada de dados, membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade, tá? De proteção de dados, e também... eu faço tudo, na verdade, né? Acesse o LinkedIn da doutora Valéria que você vai... Mas a minha especialidade é a Lei Geral de Proteção de Dados. Legal. Eu sou Caroline Taborda da Legrave, sou advogada, estou coordenando o departamento jurídico da FACIAP, também coordeno o Instituto de Mediação e Arbitragem da FACIAP, faço parte do Comitê Jurídico da CACB e outros comitês, e participo também da Comissão do Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Paraná. Legal. Faz doutoras, tudo também. Faz muito tempo que vocês estão na FACIAP, né? Eu estou na FACIAP há 5 anos. 5 anos. Faço 3. Bem, para quem não sabe o que é a FACIAP, é assim, nós temos a Associação Comercial, assim faz, aqui no município de Fazenda Rio Grande. E nós somos vinculados a um sistema de associações comerciais que, juntas no Paraná, formam a nossa federação, que é a FACIAP, e no Brasil formam a confederação, que é a CACB, né? Então, para quem... Agora, expliquei resumidamente isso daí. O que a LGPD vai influenciar na vida, primeiro, da pessoa física, do cara que está lá na casa dele agora nos assistindo? Bom, então a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada, né, para proteger e trazer maior segurança, privacidade à pessoa física, aos titulares de dados, assim chamado pela lei. Então, né, eu vou saber como é que o meu dado está sendo utilizado por uma empresa, por onde ele transita, quais os departamentos que passam, se esse dado é compartilhado com alguém, com outra empresa, né, o que é feito com o meu dado. Então, eu sou dona do meu dado, eu tenho esse direito de saber, né? E, atualmente, antes da lei, a gente não sabia o que acontecia, né? Então... a gente recebia várias ligações, não sabia de onde estava vindo, quem que tinha passado aquele contato. Então, a lei veio para o titular, ela vai beneficiar nessa questão, né? Vou trazer transparência, vou trazer proteção, vou garantir que quem está cuidando do meu dado esteja agindo em conformidade com a lei. Está usando dado para o que a gente passou. Para aquele objetivo, para aquela finalidade, nada mais. Eu acho que é importante a gente contextualizar isso economicamente, né? Porque muitos já devem ter assistido vários seriados aí sobre como o Facebook, redes sociais, como que utilizam os nossos dados. Porque até é uma brincadeira, né? Que as empresas, as redes sociais conhecem melhor a gente do que nós mesmos. Então, assim, é muita informação do nosso dia a dia, do que a gente faz, que é passado, né? Então, assim, isso tem um valor econômico muito grande. A informação sobre o perfil do cliente, quem ele é, como ele atua, isso é muito valioso. Então, até é chamado, né? Os dados são o novo petróleo, o novo lance na economia é você saber utilizar esses dados. E com isso acabou, desde 2016, lá na Europa, surgiu a Lei de Proteção de Dados Europeia, que já vinha para proteger a privacidade das pessoas, porque aí acabou não tendo mais um limite de como utilizar isso. E aí começou essa onda na Europa, fizeram a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, deu certo, veio para o Brasil, e em 2018 essa lei foi aprovada e entrou em vigor em 2020. Só que agora que a gente está começando a se movimentar, a gente, as empresas, eu digo, por quê? Porque as sanções que a lei trouxe só começaram a ser aplicadas em 2021. E a autoridade nacional, que é quem vai fiscalizar se estão cumprindo, que vai receber denúncias, etc., ela já anunciou que agora, a partir de janeiro de 2022, vai começar as fiscalizações. Então, assim, quem ainda não se adequou, dá tempo ainda de correr e começar a se adequar, porque a lei veio para proteger, mas também ensinar as empresas a como trabalhar com dados. Então, existe, assim, esse lado, poxa, mas é mais um encargo, agora é mais uma obrigação que eu tenho que cumprir, porque os titulares têm muitos
direitos e poucos deveres, existe sempre essa discussão. Mas o que a gente gosta de sempre evidenciar é que o empresário agora vai ter segurança para trabalhar. Porque antes ele não sabia como podia utilizar o dado, se utilizava, se estava ferindo algum direito ou não. Agora está ali escrito. Isso você pode, isso você não pode. Então, vai trazer uma maior segurança na gestão das empresas. Bacana. Eu estou vendo esse movimento, então, da LGPD, porque a gente está inserido aqui. Então, a gente vem escutando isso há um bom tempo. Só que o empresário... Vamos pegar um empresário médio, um empreendedor, o pequeno empreendedor. Eu não vejo nenhuma campanha de massa de informação por parte do governo, de conscientização. Nós temos um esforço grande do SEBRAE em fazer esse trabalho de formiguinha, né, junto com as associações comerciais. Nós, aqui, através da associação, a gente já trouxe, então, vocês já vieram aqui numa palestra, que foi muito bacana. E agora a gente está fazendo esse podcast para tentar abrir os olhos do empreendedor e também das pessoas físicas para informar. Mas eu não vejo essa campanha de massa do governo. Isso, vocês acham que faz falta, assim, de conscientização? Porque o Brasil tem aquele negócio da lei ter que pegar. Sim. A gente tem uma crítica muito grande com isso, né, Valéria? A Valéria pode até relatar sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como ela está lidando com isso. Ela vem, né, a gente está se manifestando sobre a lei, orientando, mas sempre orientação voltada para o titular dos dados. Então, olha, você agora com a lei você tem direito a isso, aquilo, você pode pleitear isso, você pode fazer uma reclamação aqui no nosso site, pode ingressar com uma ação judicial, mas não tem nada no sentido de orientar os empresários. Exatamente, né, esse ponto que você levantou. Então, todos os guias orientativos, informativos, são voltados para a pessoa física, para o direito da pessoa física. Você tem o seu direito. Mas... nada orientando as empresas. Até um pleito que a gente fez, né, autoridade, encaminhamos um ofício justamente para que venha essa orientação. A gente faz o trabalho aqui também, mas sabemos que não atinge a todos, né? E hoje, até vi ontem, né, o índice de empresas que se intitulam totalmente adequadas à LGPD e é de 37%, de 100%. Nossa, então, mas eu acho que é baixo. alto ainda. Você acha? Eu acho baixo. Pensando que a gente teve aí 2 anos para se adequar. Olha, eu considero alto. 37%, nossa, eu ia estar soltando foguete. Mas, assim, essa nossa crítica é algo cultural no Brasil. Por quê? Né? A gente tem que resgatar um pouquinho de histórico, porque existe a cultura da proteção ao consumidor, proteção ao IPO suficiente, porque a gente vem de um histórico legislativo em que houve, sim, as empresas suprimiram muitos direitos trabalhistas no começo, grandes empresas, etc. Isso, ao longo do tempo, veio sendo transformado. A reforma trabalhista mostrou isso. Olha, a gente não precisa mais super proteger os trabalhadores, eles estão mais conscientes, eles têm mais acesso e as empresas estão se adequando a essa nova realidade. Só que as políticas públicas ainda estão defasadas nesse sentido. As políticas públicas como essa de orientação e de trazer, ela sempre está voltada para o consumidor, para a orientação do consumidor sobre os seus direitos. Só que esquece que 90% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, que são empresas familiares, que são pessoas que querem tentar algo novo no empreendedorismo, né? E aí a gente tem um grande volume de empresas que não têm um aparato técnico que o governo pressupõe que tenha. Então, não é porque eu sou um empresário que eu vou ter uma assessoria jurídica, que eu vou ter uma assessoria contábil e assim por diante. Muitas vezes é o dono com a esposa, com a filha, que faz tudo dentro da empresa. Essa é a realidade do Brasil. O governo imagina o mundo perfeito, né? Exatamente. Então, quando pensa em empresa, pensa numa grande empresa, que é só 10%. Então, o que a gente tem enquanto FACIAP mesmo, né, buscado isso, mostrar para as autoridades em que as políticas públicas devem ser voltadas para orientar as empresas. E não só o SEBRAE, não só as associações, mas o próprio governo em si trazer essa orientação, né? Porque é exatamente isso. O primeiro manual que saiu da Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi: olha aqui, titular, você tem direito a isso, isso e isso. Se a empresa fizer isso aqui com você, está abusando do seu direito. Em nenhum momento trata. Empresário, você agora tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Saiba como utilizar os dados do seu cliente sem afrontar a lei. Isso não existiu. Foi uma iniciativa que a gente teve pela FACIAP,
Pela CACB, nós publicamos uma cartilha orientativa e agora esse trabalho que a gente está fazendo junto com o Sebrae Paraná de levar o programa de adequação para as empresas, né? E falta isso, falta a informação, falta o conhecimento e, claro, saber que as empresas não têm um padrão técnico alto como o governo pressupõe que tenha, né? O nosso presidente aqui, o Gastão, ele sempre coloca uma frase, ele falou assim, se não existisse empresa, não existiria governo e não existiria economia. Porque a empresa gera empregos, paga impostos, essas pessoas que são empregadas das empresas fazem a compra, geram novos impostos e geram novas empresas. Enfim, a roda da economia só funciona porque existem empresas. Sim. E a gente vê, então, o governo muito mais focado nas pessoas físicas, né? Mas esquecendo, deixando totalmente de lado as pessoas jurídicas, que é o sentido de ser da nossa economia, né? Sim. Se tratando de economia. E se tratando de dados, você vai mexer muito com essa parte da economia, né? Mas vamos... se a gente fosse falar da LGPD, pegar a lei aqui e esmiuçar ela, a gente ia conversar aqui, no mínimo, um dia inteiro. Né? É bastante coisa. Mas vamos pegar as grandes preocupações que o empresário tem que ter para ele entender que também não é um bicho de 7 cabeças, né? Sim. Não é assim, nossa, eu vou ter que me debruçar na lei, vou ter que ver algumas ações práticas no dia a dia que ele tome, ele já consegue estar um pouquinho mais seguro nesse sentido, né? Eu acho que o primeiro ponto é ele saber que tipo de dado que ele coleta e para que ele quer aquele dado. Então, muitas vezes, assim, a gente se separa com situações de eu fazendo uma campanha promocional para eu colocar um cupom lá para as pessoas preencherem aquele dado. Tá, o que eu vou fazer com esse dado? É só para dar o prêmio em si? Então, que dado que eu preciso para falar com essa pessoa? É o nome, para confirmar que a pessoa é a e pessoa. o contato dela, que tipo de identificação eu preciso só para isso. Agora, eu tenho outra finalidade depois disso. Eu quero ter ela no meu banco de dados, eu quero cadastrar ela para depois eu fazer ações publicitárias. Então, primeiro, o empresário tem que entender por que ele coleta os dados e para que ele quer. Porque aí a gente começa a direcionar para as finalidades. Porque a lei é assim, você quer usar o dado? Você pode usar. Para que você quer o dado? O que você vai fazer com esse dado? Ah, eu quero compartilhar com a Valéria. Por quê? Porque eu vendo imóveis e ela vende imóveis. E assim a gente tem uma parceria comercial e toda vez que eu pego um dado, eu passo para ela, depois a gente tem, né, os nossos negócios aqui. Tá, ok. Você sabe que eu vou fazer isso com o teu dado? Transparência. Eu preciso saber. Então, por que eu pego esse dado? Qual que é a finalidade? E aí, com base nisso, eu tenho que pensar na lógica de como o consumidor vai saber o que eu estou fazendo, como que o meu cliente, o meu parceiro, a pessoa física em geral, né, Valéria? Porque o principal objetivo da lei é esse, é transparência para gerar privacidade. Então, a gente tem que pensar, pensou LGPD, pensou transparência e privacidade. Exatamente. Então, a empresa que está colhendo os dados e o consumidor que está cedendo os dados tem que saber dos objetivos que vão fazer para aquilo lá. Exatamente. Isso é o e pontapé. Na maioria das vezes, a pessoa vai autorizar, né, esse compartilhamento, que nem eu, claro, se me oferecerem um desconto, né, a Carol tá me vendendo um apartamento e falou assim, meu parceiro faz metade do preço lá nos móveis. Obviamente, eu vou querer, né? Eu falo, não, pode compartilhar. Mas eu preciso saber disso, né? Você tem que saber que você está dando os seus dados para a imobiliária e para a loja de imóveis. Isso. Ao mesmo tempo você pode dar esses dados, mas tem que ter um consentimento ali. Isso, tem que autorizar. É essa transparência mesmo, mas percebo assim que os titulares eles não vão se negar a fazer esse compartilhamento, autorizar o compartilhamento, né? Só que a gente fica infeliz quando a gente recebe uma ligação que a gente não está esperando, né? Exatamente. Então, o ideal é que seja dado essa transparência e conhecimento para o titular. E eu ia mencionar que a gente nem lê política de privacidade, né? A gente, eu digo pessoas em massa. Você entra num site e você vê lá, ok, eu quero isso. Então, eu dou ok, eu dou ok, eu dou ok. Só que se a empresa não estiver colocando as regras ali, ela está cometendo uma infração. Então, as pessoas
estão acostumadas a consumir, a gerar, a estar no ambiente de informática, virtual, etc. Então, elas aderem, né? E depois, o que ela precisa saber? O que ela aderiu. Então, se eu ligar para a tua empresa e falar assim, escuta, Caroline, você compartilhou o meu dado porque estão me ligando e falaram que foi você. Sim, está aqui a sua autorização, você me deu autorização quando você assinou a declaração, está aqui. Mas se você não quiser, eu paro de compartilhar. É isso que você quer? Ah, não, eu só precisava saber. Ou, tudo bem, eu quero que você pare de compartilhar porque está me incomodando. Ok, exclui. Para de compartilhar mesmo. Não é só para agradar o cliente para dizer na hora. Tem que cumprir, porque é um direito do titular. Mas eu acho que a gente precisa esclarecer o que são dados pessoais, né, Valéria? É o primeiro passo, né? Então, dados pessoais são todas as informações, né, que possam identificar uma pessoa. Então, nome, RG, CPF, e-mail, telefone, informações diretas, tá, que a gente chama, e informações que possam tornar identificável uma pessoa. Então, eu não preciso dizer assim, a Caroline está borda, né? Eu posso falar uma advogada de cabelo encaracolado que trabalha na FACIAP. Eu não identifiquei ela, mas com a junção dessas informações, obviamente, ela é a única pessoa com essa característica, a gente vai conseguir identificá-la, né? Então, tem que tomar cuidado com esses dados que estão esparçados, mas se a gente juntar, a gente vai conseguir identificar aquela pessoa. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, são várias pecinhas. No final, se eu juntar, eu vou descobrir a imagem. Então, né, tomar bastante cuidado com isso. Às vezes, códigos de acesso de colaborador, né? Então, não tem o nome do colaborador, é o código 557. Mas, se eu for lá no sistema e eu colocar esse código, eu vou saber que o código é da Valéria, que ela entrou aqui ela bateu o ponto dela às 8, saiu às 6, né? Então, é um dado também. Identifica, de certa forma. Se a pessoa for atrás, ela vai descobrir. Exatamente. Imagem também, né? Então, a gente esquece que foto da pessoa é um dado pessoal, porque é uma informação que leva à identificação da pessoa. Então, quando for publicar, quando for colocar coisas no Facebook, nas redes sociais de clientes, tem que tomar cuidado. Teve o consentimento, teve a autorização do cliente para fazer aquilo. Então, além, né, de todas as leis esparsas que a gente tem sobre o direito de imagem, direito autoral, etc., agora, a lei geral, ela também tem esse cuidado a mais com essas informações. E a gente não pode esquecer que além da lei, existem as outras leis aplicáveis para cada caso. Então, não é só a LGPD que se aplica, né? São um somatório aí de um conjunto jurídico. Mas, além desses dados, de forma geral, existem os dados sensíveis, que aí que o bicho pega, né, Valéria? Porque os dados pessoais sensíveis, eles são aqueles que podem gerar algum tipo de discriminação, por exemplo, a orientação política da pessoa, se ela tem uma filiação sindical, qual que é a opinião ou a religião que ela segue. Também dados biométricos são dados sensíveis, dados de saúde. Então, tem muita informação que ela tem um cuidado ainda maior, que a lei traz umas previsões que tem que ter um cuidado ainda maior. Então, a gente costuma falar, quando eu vou fazer a admissão de um colaborador, a gente não pode esquecer que, quando é LGPD, não é só marketing, não é só o cliente, é os meus próprios colaboradores que estão dentro da empresa que têm que ter os seus dados preservados. Então, eu vou fazer uma admissão, por exemplo. Que tipo de dado eu preciso ter do meu colaborador? Eu preciso saber da religião dele? Eu preciso saber da orientação sexual, se ele tem filiação? Então, esses dados, será que são necessários para aquela função? Por exemplo, né, tem gente que pergunta qual que é a religião porque a pessoa pode ser sabatista, guardar o sábado, não trabalhar no sábado. Mas é muito mais fácil você perguntar, você tem alguma restrição de trabalho aos sábados? Do que entrar nesse no dado cunho religioso. Porque aí você está com um dado sensível e que qualquer coisa que aconteça dentro da empresa que gere uma discriminação voltada com aquele dado pode ser responsabilizada por vazar essa informação ou por ter compartilhado ela de forma indevida. Então, a gente tem alguns cuidadinhos aí que... Por isso que eu volto lá no comecinho. Para que eu quero esse dado? O que eu vou fazer com essa informação? Então, é onde começa tudo. Rever aquela famosa ficha, né? Principalmente os RHs aí, né, das empresas. Dá uma revisada na tua ficha de admissão, ali, ver se realmente... Compartilhar a data de aniversário. Também.
Ver se realmente precisa. Exatamente, a pessoa está de aniversário e daí posta lá no aniversário Tem gente que da não pessoa. E aí coloca na rede social o nome da pessoa, a foto A da data. pessoa. Né? Fulano está de aniversário. Tem gente que gosta, tipo o nosso companheiro aqui. A ação é Ricardo. legítima, né? A empresa quer comemorar, mas será que eu estou resguardando a privacidade daquela pessoa? Então, é esse o cuidado, né? A gente todo mundo reclama, poxa, minha vida virou um Big Brother, todo mundo vê, todo mundo sabe o que está acontecendo. Ok, quando eu quero tornar ela pública, ok, a lei já prevê isso. Se eu coloquei aquela informação, eu tornei ela pública para aquela finalidade, você pode recompartilhar aquilo, etc. Mas se é algo meu, privado, e eu te dei ele para você cuidar dessa informação e você compartilhou sem que eu te autorizasse, aí já é diferente, aí está ferindo a privacidade. Legal, vocês deram vários exemplos ali na palestra aquele dia. Vamos pegar o caso. Eu vou numa farmácia, eu vou num posto de combustível, eu vou no mercado, no dia a dia, a gente vai nesses lugares, certo? Aí você chega na farmácia, passa a compra e a moça faz aquela pergunta. CPF na nota? Sim. E aí ela fala assim, qual o número? Você está naquela fila do caixa, um monte de gente ali, e você fala 03, não sei o quê. Puxa, isso, a LGPD vem de encontro para que isso não aconteça também? Exato. As empresas têm que se atentar com relação a isso? Tem que cuidar da privacidade. A forma de coleta do dado também é muito importante. Eu não posso expor a pessoa, né? Então, esse cuidado é um direito que eu tenho de privacidade de não compartilhar. Se você está me expondo na frente de todo mundo, está me obrigando a compartilhar o meu dado com terceiros que eu não queria compartilhar. Então, os métodos para fazer isso têm que estar adequados. Eu vou até citar outro caso dentro da farmácia que eu acho interessante. Eu cheguei numa farmácia para fazer a compra e aí eles vieram e falaram assim, a gente precisa da tua autorização, consentimento aqui por causa da LGPD. Eu falei, uau, eles estão adequados à LGPD, meu Deus, o coração já foi lá em cima, alegria, né? Aí vem o terminho assim, daí, consentimento para utilização dos seus dados, tá, ok. Eu falei, vocês vão compartilhar com alguém? Aí a moça me olhou assim, não, moça, é só assinar. Vocês vão compartilhar meu dado? Não, moça, é o que está escrito aí. Falei, tá bom. O colaborador não sabe o que está fazendo. Não tem nem ideia. Não do que tá sabe. escrito. Sabe que Às tem um vezes nem leu. protocolo que tem que imprimir aquele papelzinho e dar para a pessoa. Eu falei, tá, eu concordo. E agora? Agora você me dá a tua biometria e coloca aqui. Falei, gente, para eu te dar autorização, você está coletando um dado sensível meu, a minha biometria? Será que tem necessidade de coletar mais um dado para eu dar o consentimento? Né? O dado biométrico é dado sensível, o cuidado que eles vão ter é ainda maior. Então, além disso, de ter sistema adequado para ter essa coleta de dados, em outra farmácia, adorei o exemplo de farmácia. A outra farmácia, você quer ter o CPF, digita aqui na maquininha do cartão. Simples. Ok, não preciso falar para ninguém, está ali registrado no E sistema. muitas vezes o caixa não está vendo o teu número. Não, está resguardando tua privacidade de forma efetiva. Mas o que eu queria chegar é que os colaboradores têm que saber o que é LGPD. Se toda a tua equipe da tua empresa não souber, você pode ter o melhor sistema. Não vai ser efetivo. Por quê? Porque são eles que estão coletando, eles que estão compartilhando, são eles lá na ponta. Então, um dos primeiros passos de uma adequação efetiva de LGPD é você conscientizar toda a sua equipe, diretores, colaboradores, quem está atendendo, e isso tem que ser recorrente, porque se mudou o colaborador ou se mudou a lei, alguma coisa, você tem que estar sempre fazendo essa reciclagem. Então, assim, exatamente, se o colaborador não sabe para que é LGPD, por que ele tem que cuidar dos dados, ele vai falar na frente de todo mundo, é 05 o quê mesmo? Não é? Então vem aqui fazer essa pergunta. Tá, vamos lá. Tudo bem, gente? Então, tudo assim, redes sociais, né? A pessoa coloca os dados dela lá na rede social. Por exemplo, eu tenho lá meu e-mail, meu telefone, tudo no caso no Instagram, por exemplo, tá? Existem aplicativos que conseguem acessar isso, né? E aí, de repente, eu recebo a mensagem do além, né? Eu consegui teu número lá no Instagram. Como que a gente age com relação a isso? Vai ser proibido? O aplicativo que fizer isso vai ser banido? Essa lei vai abranger essa parte de redes sociais? Uma vez que eu aceitei colocar meu número lá no Instagram e tal. É isso. Quer falar? A partir do momento que você coloca, né, deixa público, você deu a tua autorização, está dando a tua autorização, né, tácita, digamos assim, para que as pessoas
te acionem, né? Claro que com a finalidade, por exemplo, eu no meu escritório eu vou colocar meu telefone lá porque eu quero angariar clientes, mas eu sei que vai vir alguém me oferecer um serviço, né? Olha, teu escritório eu quero te fornecer um sistema, um marketing, mas eu deixei público aquele dado. Então a lei também tem essa previsão, né? Se você tornou público esse dado, você está consentindo, digamos assim, que as pessoas te acionem por aquele meio, Porque né? é um lugar público, né? Exatamente. Não tem como controlar, né? Infelizmente, o Facebook não consegue restringir quem vai acessar a sua página, a não ser que você coloque permissões ou não coloque permissões. Mas o titular precisa entender isso também. Ele colocou aquele dado, né? Ele não foi forçado, sujeito, né? ele tem as opções de colocar ou não colocar, deixar restrito ou não deixar restrito. Mas aí, nesse caso, ele tornou público, deu a autorização, digamos assim, para que as pessoas tenham aquele dado e acessem. Isso se eu coloquei na minha página. Isso, Agora, se eu só fiz o cadastro e não tornei público, e aquela empresa compartilhou o meu dado e não estava escrito lá nas políticas de privacidade, ou ele não pediu o meu consentimento, aí está irregular. Aí é outra conversa. São duas situações diferentes, acho que é bom esclarecer. Então, se você, na hora de fazer o teu cadastro, você colocou lá o teu contato para receber uma confirmação de senha, alguma coisa assim, e você não divulgou, não colocou no teu perfil, por exemplo, aí não tem autorização para compartilhar de forma geral. Agora, se tinha o termo de consentimento e você deu o ok, você autorizou. Mas também a autorização não é eterna. Se chegar em algum momento e você falar, não quero mais, você pode revogar. Mas o prestador de serviço pode se negar a prestar o serviço para você. Olha, a condição para você usar minha rede social é de que você autorize o compartilhamento. Se você não autorizar o compartilhamento, eu, infelizmente, não vou poder te disponibilizar esse serviço. Então, é bom a gente entender que a empresa tem essa possibilidade também, né? Olha, para mim, é estritamente necessário esse compartilhamento. Então, se você não me autorizar, eu não vou poder te oferecer o meu serviço. Muito bem. Então, a gente Respondi? pegou essa parte de coleta de dados, né? E agora vamos para outra parte, guarda dos dados. Isso é tão bonito. O que é aquele microempreendedor que está nos assistindo, que coleta os dados para fazer a sua campanha de marketing ali, com seus clientes, mandar aquelas promoções no Zap e tal? O que esse cara tem que fazer para que, se um dia vier uma fiscalização, ou se tiver uma denúncia, ou se tiver uma ação contra ele, provar que ele está guardando de forma correta aqueles dados? Bom, primeiro a gente tem que pensar que dado não é só virtual, tá? Então, a coleta de dados pessoais ela é tanto física quanto virtual. E a lei diz assim, você pode ter um banco de dados único ou você pode ter vários bancos de dados. Então, por exemplo, a sua agenda da secretária, que tem ali o telefone e o nome de todo mundo, é um banco de dados que deve ser cuidado. Se ela deixa aquela agenda sobre a mesa e todo mundo pode ter acesso, ela não está cuidando daqueles dados de forma adequada. O que ela pode fazer? Colocar numa gaveta. Gaveta com chave. É o método de segurança adequado posto à disposição daquela empresa. A lei ela traz de uma forma muito sensível, digamos assim, de que eu não vou onerar, eu não vou trazer maior custo na atividade do empresário. Eu só preciso que ele utilize os métodos que estão à sua disposição. Então, por exemplo, o computador, eu uso login e senha para acessar um sistema de RH, por exemplo, que tem os dados. Poxa, não tem? Então, você adeque colocando um login e senha só para a pessoa autorizada acessar aquelas informações. Isso é custoso? Não é algo extremamente custoso. É um ajuste de sistema, se tiver que ser feito. Outra coisa que é corriqueira é o bloqueio de tela, né, Valéria? Exatamente. Se você sai da tua estação de trabalho, todo mundo usa computador, né? A maioria usa computador, bloqueia a tela. O celular institucional tem senha, que só a pessoa que utiliza tem acesso. Então, são pequenas medidas que estão à disposição de todo mundo e que a gente tem que pensar, não que o meu colaborador vizinho aqui é meu inimigo, mas, se por um acaso ele acessar ali e divulgar por qualquer forma, a responsabilidade é toda da empresa. Então, cada um tem que ter a sua senha para eu poder identificar quem foi, quando foi, como foi. Então, isso é o mais importante, né? Então, a gente fala aí de agendas, de arquivo... Rascunho. Ai, Valéria, pode falar do rascunho, que o rascunho é fantástico. Tem que tomar muito cuidado com o rascunho, né? Normalmente a gente tem o hábito de imprimir ficha de cadastro, preciso de uma informação, fica mais fácil ali olhar no papel, alguma coisa assim, e acaba deixando para rascunho, mas esquece que tem dados pessoais ali.
Então, se tem dados pessoais, não deixa para rascunho, descarta, picota ou risca, de modo a não identificar aqueles dados, né? Mas a gente sabe que isso acontece. Claro que os papéis a gente vai utilizar mais papéis, né? Mas, ou evita imprimir, então, né? Mas não deixa esses dados como rascunho, porque pode chegar, a gente não sabe até onde vai ter, aonde que vai chegar esse dado, né? Exatamente. Coleta de currículo também, Também. Uhum. Então, né, várias empresas recebem ali na recepção, por exemplo, o currículo que está cheio de dados daquela pessoa, né? Então, tem pessoas que colocam um CPF ali no currículo, que eu não acho o momento adequado de você colocar essa informação, mas as pessoas colocam, né? Então, você está com um dado ali, um CPF de uma pessoa que você ainda nem tem uma relação, nem é teu funcionário ou teu cliente, por exemplo, né? E você precisa cuidar daquilo. Então, o ideal é que seja destinado recebi na recepção, já vou colocar no arquivo aqui, ou passar para o RH, que vai manter numa sala, num armário fechado, né? Evitar também coletar documentos, imagens pelo WhatsApp, né? Sempre formalizar. Primeiro, porque o WhatsApp a gente sabe que, às vezes, se roubar no celular, consegue acessar aquele documento, né? Então, você não sabe qual o alcance que vai ter. E dado atual momento que tudo é golpe, né? Tudo a gente vê qualquer dado. Se você pega, você tem o nome, CPF da pessoa ali, você já consegue fazer uma compra, né? Dependendo do site, faz num boleto, recebe ali e depois a pessoa que se vire, né? O que mais está acontecendo é isso. Então, sempre a empresa tem que cuidar com isso também, né? Justamente voltamos na questão de orientar o colaborador para não acessar sites indevidos, né? Tomar cuidado com aquelas promoções que são muito vantajosas, que pode levar a esse phishing e acaba prejudicando a empresa, né? Muito bem. Então, para que eu vou pegar o dado? Guardar o dado de forma segura, não precisa ser... Pode ser com as coisas que a gente tem à disposição hoje na empresa. Uhum. Então, assim, veja, empresário, empreendedor, não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas eu não tenho um sistema. Então, coloca um bloqueio de tela no teu computador, coloca uma senha, para cada vez que você for mexer o mouse, você tenha acesso àquela senha. E isso já é uma defesa para você, caso tenha uma fiscalização ou tenha algum problema, enfim, né? Exatamente. E se alguém for lá e fizer isso de má fé, né? Que não seja você, alguém que hackeou o sistema e tal, você prova que estava fazendo as ações que você tinha condição, né? Você vai demonstrar a tua boa-fé, né? Todas essas questões de provas, a boa-fé da empresa, né? Ela colocou o sistema, colocou antivírus, colocou bloqueio, mas mesmo assim houve uma invasão, né, indevida, que a gente sabe que isso pode ocorrer. Nenhum sistema é totalmente seguro de invasão. Mas ela vai demonstrar, isso vai ser levado em consideração na hora de uma penalidade, na hora da fiscalização pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, você faz o teu dever de casa. Se acontecer, você tem como demonstrar que não foi a tua má-fé, que não foi negligência da empresa, que ela estava, sim, protegendo os dados, mas ocorreu esse fato. E também, caso ocorra algum dano, o que a lei traz? E ela traz isso de uma forma muito clara. Teve um problema, vá lá e resolve com o titular de dados. Não espera isso tomar proporção maior. Então, assim, você verificou ali que você acessou um link, um phishing, né, um link falso, que era para uma promoção, invadiram o WhatsApp da empresa ali que o colaborador estava usando e você não sabe que tipo de dados vazaram, mas você sabe que você tinha muito dado pessoal ali. Sabe o que você faz? Você comunica à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso é uma obrigação que você tem que comunicar. Olha, teve uma invasão, tinha dados aqui pessoais, pode ocorrer de eles serem expostos ou não. Você já está se resguardando. Por quê? Porque você tomou a medida correta, você já avisou. E segundo, algum cliente entrou em contato e falou assim, escuta, meu dado pessoal aqui está não sei aonde, o que aconteceu? Olha, houve uma invasão no nosso sistema, vamos resolver. O que aconteceu? Vamos aqui resolver este problema já. Então, assim, essa boa-fé, ela é demonstrada tanto na adequação, tanto nos procedimentos, como na hora de resolver o problema. E a lei traz, vá lá, faça uma conciliação, resolva, não deixe isso tomar proporção maior. Sanções. Nossa terceira e última etapa, sanções. O que a lei prevê de sanções a quem descumpre ela? Várias. Ela vai desde uma advertência até uma multa, né? E assim,
tudo vai depender de como você atuou dentro da empresa. Então, quando a gente fala de boa-fé, é isso. Existe um ponderamento. Agora, se você estava lá tomando todos os cuidados e mesmo assim ocorreu um vazamento, a autoridade pode chegar e falar assim, olha, está aqui uma advertência, faltou cuidar de tal coisa, resolve isso aqui e segue em frente. Ah, mas viu que você não estava nem aí para o teu banco de dados? Olha, uma multinha aqui para você. As multas, elas são por infração. Então, vamos pensar que eu colhi teu dado sem o teu consentimento, compartilhei com a Valéria e teve um vazamento de dados. Aconteceu 3 coisas por causa de um dado teu que eu peguei, certo? Qual que é a primeira infração? Sem consentimento para compartilhar. Segundo, compartilhado. Terceiro, o vazamento. Eu tenho 3 infrações, eu posso ter 3 multas, eu posso ter 3 penalidades. Então, é tão importante a gente pensar no procedimento inteiro, porque é por infração. E aí a Valéria, que adora falar valor de infração, você não faz ideia. Então, uma infração só, ela pode chegar até 2% do faturamento da empresa, limitado ao teto de 50 milhões de reais. Então, é muita coisa. Mas tem uma penalidade que é um pouco pior, né, Valéria? Eu acho que... Eu entendo que é a pior, que é a publicização que a Autoridade Nacional de Dados pode dar para aquele vazamento ou para aquele incidente com dado. Então, a empresa do Gustavo deixou vazar os dados de colaboradores e eles foram afetados, sofreram golpes, utilizaram os dados dele ou dos clientes, né? Já pensou o que é essa publicização para a tua imagem, né? Nessa era que a gente que as informações correm muito rápido, né? Então você acaba com a empresa. É a mesma coisa que colocar lá no Reclame Aqui ou nos grupos de recomendo ou não recomendo que todo dia eu entro lá para ver aquelas recomendações. E quando você elogia uma empresa, eu vejo lá que tem 2, 3 comentários. Ah, legal, também conheci, vou ver. Agora, você coloca uma reclamação, tem 300, 400 comentários, e o pessoal gosta disso, de ver, né, o lado negativo, e é nosso, né, de ver, ai, meu Deus, o que aconteceu naquela empresa? Qual que é o problema? Então, a repercussão dessa imagem negativa, ela é muito grande. Eu acho que é pior ainda do que você ter que pagar uma multa. Né? Porque a multa é entre você e a autoridade. Agora, a publicização é para todo mundo. E quanto você vai deixar de ganhar. Né? É a tua credibilidade que está sendo minada, né? Então, a gente tem que cuidar muito da imagem das empresas, da credibilidade, e aí a LGPD traz mais essa responsabilidade. Além, né? A gente falou das penalidades administrativas, tá? Isso que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode penalizar os titulares. Mas ainda temos as ações judiciais que podem ocorrer, que é outra esfera. Que então, aí é a outra parte indo atrás dos direitos. Sim, exatamente. Que normalmente vai ser a indenização, por né? dano moral, né? Então, material. Eu me senti lesionada, meu dado foi vazado. Até tem um caso de um hospital. O que aconteceu, né? A pessoa tinha um paciente internado e um colaborador compartilhou os dados do familiar que estava indicado, era o filho, né? O telefone dele lá, né? Caso de emergência, alguma coisa, eles iam ligar para o filho. E ligaram para o filho, essa colaboradora compartilhou o dado com uma outra pessoa. E eles ligaram falando assim, olha, tua mãe está precisando de um exame extra aqui, precisamos que você deposite R$3.000 para fazer esse exame, é urgente. E a mãe estava internada, não tinha como ter contato com o filho, né? Ela não sabia, o filho também não sabia, não tinha como confirmar. E ele foi lá e depositou, caiu num golpe. Então, o hospital foi processado, ele teve que indenizar a mãe, teve que indenizar o filho, teve que devolver o dinheiro que foi gasto, né? Porque o hospital tinha que proteger. Sim, exatamente. E os colaboradores, às vezes, não consegui identificar ainda no processo se houve a má-fé, né? Se ela compartilhou, se aquela colaboradora ela compartilhou com aquela pessoa e sabia que ia ocorrer aquilo ou não sabia, né? Então, às vezes ela compartilhou com alguém para oferecer alguma outra coisa, mas acabou chegando a esse ponto do golpe ali do dinheiro. E quem responde a empresa. O hospital teve que
arcar com esse custo. Claro que tem, né, questão trabalhista, que se ele identificou que existiu esse dolo, essa má-fé pela colaboradora, pode entrar aí com ação trabalhista contra, pedindo regresso. Mas aí, até comprovar tudo isso, a empresa já arcou com o custo, né? Então, tem que tomar muito cuidado por causa da responsabilidade solidária, que a gente chama, né? Então, o controlador, que é quem dá as orientações de como fazer, ele vai responder por todos ali embaixo. Até que se prove o contrário, a responsabilidade é dele. Então, assim, o direito de regresso contra o colaborador pode ser que ele não consiga reverter, né? Então, a imagem da empresa já foi, já está sem credibilidade no mercado, então tem que tomar muito cuidado. Muito bem. Tem alguma cartilha que o governo, ou que a FACEAP, ou que o SEBRAE, ou que alguém disponibilize, que esteja ali, todas as informações de uma maneira mais clara para o empresário entender? No site da CACB, que é a confederação, tem a cartilha que nós desenvolvemos em conjunto, né? O comitê jurídico está lá disponível para todos, mas a gente ainda está com o programa de adequação à LGPD, que é desenvolvido pelo SEBRAE em conjunto com a FACEAP e é gratuito. Todas as empresas podem aderir sem custo nenhum. Então, nós ensinamos como se adequar, damos o passo a passo, auditamos depois o passo a passo para verificar se está tudo ok. E, ao final, as empresas são certificadas, né, que participaram do programa e fizeram a adequação. Eu só preciso dar um parênteses aqui nessa certificação, porque é o seguinte, a certificação é que você participou do programa e fez a adequação. Não significa que você não precisa fazer mais nada na tua empresa. Aí, pronto, estou com o certificado aqui, acabou, a LGPD não é um problema. Não, a LGPD é gestão, é dia a dia. É como eu vou trabalhar hoje adequado e amanhã, e saiu alguma regulamentação nova, eu preciso estar sempre me adequando. Agora, a certificação é para você também comprovar que você usou os meios à disposição, que você fez essa adequação. E caso, até numa defesa, né, Valéria? Judicial, não, mas eu tinha procedimentos. Olha, eu participei do programa, eu fiz isso, tenho as evidências. Então, assim, a gente tem disponível esse programa, ele vai até março. E como faz para a empresa? A gente vai disponibilizar o link. Vamos colocar na descrição aqui, então? O link está na descrição, pessoal. Olha aqui. Não passe de mágica, o link apareceu na descrição aqui do vídeo. E a gente faz assim, por fases, tá? Então, tem a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, até a certificação. Então, não tem desculpa para não participar. E é tudo online, tá? Então, assim, não precisa de deslocamento, é sem custo, é custo zero mesmo. Não tem pegadinha, não tem nada depois, é custo zero. Legal. A gente tem que criar. A gente tem que criar o link. É uma nova turma. É que assim, a gente abre por turma. Aí você está interrompendo o programa para você perguntar o link agora, né, senhor? Ele quer fazer. Você vai fazer, eu sei, você vai estar lá. Agora, nesse exato momento. Calma aí, daqui a pouquinho. As aulas, elas não são gravadas, então é simultâneo. Então, a gente abre inscrição para uma turma, fechou a turma, a gente dá o link, então é por turma, tá? Legal. Por isso que não tem o link pronto. Meninas, o que faltou a gente falar? Eu acho que a gente pode finalizar com o mito do consentimento. Isso é ótimo. Tá? Porque quem já ouviu falar da LGPD, é muito provável que tenha ouvido, LGPD é só pegar o consentimento que está tudo certo. E não é bem assim, né, Carol? Muitos advogados até, né, a gente vê no dia a dia da profissão, fala assim, não, dá consentimento para tudo, que aí você se resguarda e está tudo certo. Se era ou não era consentimento, agora está garantido. Consentimento significa autorização, tá? E essa autorização, ela é para determinadas coisas, não é para tudo que você vai fazer. Porque a lei, ela trouxe algumas hipóteses que você pode utilizar o dado sem ter que ter o consentimento. Outras 9. Então, o consentimento é uma das 10 hipóteses, né, que a lei traz. Então, eu vejo o pessoal, eu vou atender meu cliente, eu vou pegar o consentimento dele, então agora para fazer a proposta de orçamento, para eu fazer o contrato com ele, eu vou ter que pegar um consentimento, uma folha à parte. Não é bem assim. O consentimento, então, é utilizado, digamos assim, em últimos casos, né? Então, não tem nenhuma legislação que te obriga a coletar aquele dado, você não está executando, não tem uma relação comercial com aquela pessoa. Contratual. Comercial ou contratual, porque existe a base legal de execução de contratos. É uma justificativa que a lei traz e isso, o nome dela, às vezes, acaba gerando uma confusão. Não é aquela questão de executar o contrato, né? Não foi cumprido, eu vou executar. Mas é inerente a toda aquela relação que você vai ter com o seu cliente.
Seja o contrato ou a proposta, que seja chamado, o orçamento, ordem de serviço, é tudo essa questão que está relacionada ali ao teu fornecimento do produto ou do serviço. Então, para isso, você não precisa coletar o consentimento, né? Já está intrínseco àquela atividade. Eu preciso daqueles dados, senão eu não consigo te entregar o produto. Eu preciso do teu endereço para te entregar a tua compra ou o teu lanche na tua casa, né? Então, não precisa do consentimento. E, às vezes, as pessoas acham que é o consentimento, acaba colocando 1 milhão de coisas ali que ela nem sabe o que ela colocou no documento e pediu autorização. E isso pode ser prejudicial lá na frente. Porque se você não estiver, né, coletando com a justificativa, com a base legal adequada, você também pode ser penalizado. E consentimentos genéricos são considerados nulos pela lei. Não... Então, assim, ele tem que ser inequívoco, ou seja, a pessoa sabe que é exatamente aquilo, ele é determinado para aquela situação. Então, se eu fizer um consentimento genérico para dizer que ele cabe para tudo, eu não estou fazendo nada, porque a lei já diz que vai ser considerado nulo. E isso a gente viu em casos, né? Porque, assim, o comparativo da aplicação da lei, ele é muito com a lei europeia, porque ela veio antes. Então, lá a gente viu o que aconteceu, jogou a lei, viu tudo que aconteceu, e aí a gente está usando aqui agora. E a inspiração da Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai vir de lá também. E lá foi visto isso, condenou, porque a base legal estava errada, não era essa hipótese, não é consentimento. E aqui já está acontecendo igual. Então, assim, não existe consentimento para tudo. Muito bem, muito obrigado por dedicar o tempo de vocês hoje aqui para passar essa informação aí para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. E esperamos que o pessoal, se conseguiu entender um pouquinho, 10% do que a gente passou, se conscientize sobre a LGPD, vá buscar mais informações, porque é uma coisa que vai pegar. Né? Já pegou, né? Já eu ia falar, já pegou. E não adianta assim, na minha empresa não cuido de dados pessoais. Está se enganando, porque os dados pessoais estão em tudo o tempo todo, inclusive dos colaboradores. Então, tem que se adequar, não tem escapatória. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos a oportunidade. E obrigado você que nos assistiu. Obrigada. E até o próximo Assim Faz Podcast. Tchau, tchau. Obrigada. A solução ideal está na Carrera Agrícola. Os profissionais capacitados ajudam você a cuidar de seu jardim, campo ou lavoura. Contamos com uma ampla linha de implementos agrícolas, irrigação, jardinagem e muito mais. Visite nossa loja no Tatuquara. Com mais de 30 anos no mercado, a Plastilist é referência nacional na indústria de produtos de PVC, desde tubos até assentos. Com sede em Fazenda Rio Grande, produzimos com os mais modernos equipamentos e as melhores matérias-primas do mundo. Reformar, decorar ou cuidar da casa, conte sempre com a Nichelle. Grande variedade, as melhores marcas, facilidade de pagamento, entrega rápida e atendimento personalizado. Tudo com a qualidade Nichelle. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tudo pra casa, perto da sua casa. Santos Materiais de Construção, a mais completa loja do ramo. O cobertor limpo e cheiroso em até 2 horas com a lavanderia Toque d'Água. Paraná Contábil, mão de obra especializada em consultoria trabalhista, tributária e empresarial. O seu bem-estar vem em primeiro lugar. A Clínica Dr. Mantovani conta com mais de 30 profissionais especializados em diversas áreas. Atende com mais de 10 planos de saúde. Visite a Clínica Dr. Mantovani. Parceria de confiança você encontra na Fazconte Contabilidade. Agora ficou mais rápido e prático pedir comida. Baixe o app Restaurante Padova. Confiança
Confiança e profissionalismo é aqui. Contabilidade Pelanda. Respeito, ética e compromisso com a vida é na Policlínica Fazenda Rio Grande. Respeito, integridade, excelência e simplicidade para te levar ainda mais longe. Leblon Transporte, servir com excelência a excelência é nosso lema.